Olá pessoal, uma boa tarde. Bem-vindos ao canal Tesouro Oculto. Bom, eu queria hoje fazer um vídeo. O coração estava ardendo para falar um pouquinho sobre este assunto que eu gostaria muito de falar com você, nosso ouvinte e espectador. Bom, é um assunto interessante. Eu não vou ler a Bíblia para não tomar o tempo deste vídeo. Eu gostaria que ele fosse o mais curto possível para que você pudesse assistir até o fim. Bom, eu quero falar hoje sobre Sansão, sobre a vida de Sansão. E a maioria conhece a história de Sansão. E Sansão, ele era nazireu. Nazireu quer dizer escolhido, consagrado, separado para o serviço de Deus. Sansão era um plano, né? Na época, Israel tinha um inimigo muito ferrenho, que era os filisteus. Os filisteus, eles eram inimigos mortais do povo hebreu. Eram guerreiros incansáveis que combatiam e humilhavam os israelitas e ofereciam ao deus Dagon todos os bens que eles saqueavam da nação de Israel, do povo hebreu. Eles ofereciam ao deus Dagon tudo que eles conseguiam saquear. Então eles eram inimigos mortais do povo hebreu. Ou seja, estes filisteus, eles eram guerreiros muito bem treinados, e eles realmente massacraram muito a nação de Israel, a ponto de escravizar a nação, né, e deixá-los, né, cativos. E aí Deus criou um plano de enviar Sansão, avisou para os pais, né, que eles, inclusive era estéril, a mãe de Sansão, e o anjo anuncia o nascimento do menino. Mas pede para que ele não fosse tocado, né, no seu cabelo e tal. Todos conhecem a história. Nisso aconteceu. Veio Sansão. Sansão, na verdade, ele se tornou um dos inimigos mortais dos filisteus. Ele se tornou um dos inimigos mortais dos filisteus. Porque Sansão, depois que ele cresceu, e ele recebia aquela força divina, né? Porque um nazireu, ele tinha três coisas que não podia fazer. Não podia tocar em animais mortos, não podia tocar o seu cabelo e não podia beber vinho. E isso, Sansão cresce, e aí depois de crescido, ele começa a cumprir a sua missão, porque Deus escolheu Sansão para uma missão. Bom, vamos lá. Os atributos de Sansão. Ele, depois que cresceu, todos conhecem a história que ele se tornou o terror dos filisteus, porque ele tinha uma força extraordinária e combatia seus inimigos como se não fosse nada. É tanto que todos lembram aí que uma vez ele pôs fogo na seara dos filisteus, na lavoura, na colheita, destruindo toda a colheita dos filisteus. E isso criou nos filisteus ainda muito mais ódio do povo hebreu ainda, né? Sansão também, ele certa vez ele foi guerrear com os filisteus, e com apenas uma queixada de jumento, Sansão matou 1000 homens em uma briga. Ou seja, ele se tornou pavor dos filisteus. E outra vez, diz a Bíblia que ele foi na cidade dos filisteus e aí queriam capturá-lo. A Bíblia diz que ele arrancou o portão da cidade, portão que 10 homens não conseguiam arrancar aquele portão sozinho. Sansão arrancou o portão, ainda carregou o portão por vários quilômetros nas costas, deixando a cidade dos filisteus vulnerável. E isso criou ainda na vida dos filisteus ainda muito mais ódio do povo de Israel, e Sansão não seria esquecido. Então, na verdade, esta guerra continuou. E a Bíblia diz que Sansão, ele subestimou o seu inimigo.
A Bíblia diz que ele não podia casar com mulher estranha e ele se apaixona por uma filisteia. E a Bíblia diz que ele também não podia tocar em animal morto. Sansão toca num leão que havia sido morto, e quando ele vinha da cidade dos filisteus, porque estava namorando com Dalila, e ele acha aquele mel, aquela enxame de abelha arranchado naquela carcaça de animal, e ele não podia tocar. E aí a Bíblia diz que ele pega e bebe o mel daquela abelha tocando no animal morto. Primeiro, tocar em animal morto ele não podia. Ele não podia casar com mulher estranha, porque os seus pais orientavam que ele era outra linhagem e os filisteus eram inimigos. Então ele não podia. E ele começa a subestimar o inimigo. O que eu quero falar neste vídeo é que nós devemos aprender a não subestimar a capacidade do inimigo. E Sansão casa com Dalila, ele toca naquele animal morto, e a Bíblia diz que Dalila começa a insistir com Sansão para que ele contasse o segredo da sua força. E todos conhecem a história. E a Bíblia diz que Sansão, ele tenta escapar desta conversa com Dalila, e aí acaba que Dalila convence, e um dia Sansão vai e conta o seu segredo para Dalila. Sansão, nessa história, ele não conhecia totalmente a capacidade dos seus adversários. E a Bíblia diz que Sansão subestima o seu inimigo, o seu adversário, adversários ferrenhos. E a Bíblia diz que ao Sansão contar o seu segredo para Dalila, Dalila vai e conta aos filisteus. E a Bíblia diz que eles conseguem, e Dalila consegue cortar o cabelo de Sansão, e os filisteus vêm e capturam. Os filisteus vêm e capturam Sansão, o amarra, o algema, e a Bíblia diz que Sansão agora é escravo, porque ele realmente subestimou o seu adversário. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Dalila. Dalila, a Bíblia, nos maiores pontos da Bíblia, a mulher, muitas vezes a igreja é comparada com a mulher. O que eu quero dizer que existe falsas igrejas que pode subestimar ou fazer vocês subestimar a capacidade do inimigo, tem muita condição. Você não deve nunca subestimar o seu adversário. A Bíblia diz que Sansão, ele subestima seu inimigo, e agora ele conta o seu segredo para Dalila. E a Bíblia diz que Dalila trai Sansão. E aí corta o seu cabelo, que não podia passar navalha. Um nazireu não podia cortar o seu cabelo, não podia tocar em animal morto, não podia também beber vinho, e nem casar com a mulher inimiga do seu povo. E a Bíblia diz que eles capturam Sansão. E capturando, Sansão se torna escravo. A Bíblia diz que eles algemam Sansão e colocam Sansão para tocar uma moenda. Era o dia inteiro ali, porque sabiam que Sansão tinha muita força. Então Sansão ficava o dia inteiro girando com uma madeira, tocando moinho, para que eles pudessem ter alimento. Mas se isso não bastasse para os filisteus, porque eles eram homens terríveis, guerreiros incansáveis, combatiam e humilhavam os filisteus, os hebreus. A Bíblia diz que eles, não se contentando, arranca os 2 olhos de Sansão. E aí Sansão, agora escravo, sem visão, servindo ao inimigo. Porque subestimou seu adversário. Eu quero dizer nessa mensagem para você: se a igreja que você congrega não faz questão de te ensinar o certo e o errado, mesmo que seja das coisas naturais do mundo ou da vida cotidiana, abra seu olho, porque o inimigo não é brincadeira. Ele quer te ver cego, escravo e algemado e servindo a ele.
E aí diz a escritura que certo dia Sansão, eles decidem fazer uma festa, convida todos os maiorais do povo. E aí convida Sansão para que mostrassem que aquele inimigo feroz agora era um simples servo, amarrado, algemado e cego. E aí eles começam a fazer farra e zombarem de Sansão. E a Bíblia diz que naquele dia Sansão abriu o olho e falou: olha, a minha força não vem do meu cabelo, a minha força vem de Deus. E a Bíblia diz que naquele dia Sansão clamou ao Senhor. E naquele clamor de Sansão, Deus lhe restituiu a força. Deus lhe deu força dobrada. E com a força de Sansão, a Bíblia diz que ele coloca dois braços, uma na coluna de um lado direito, outra na coluna do lado esquerdo. E a Bíblia diz que ele empurra as colunas do templo de Dagon. E a Bíblia diz que o templo vem abaixo e mata todos os seus inimigos, e Sansão morre junto. O que eu quero dizer com isso? Sansão veio com uma missão de enfraquecer e combater o adversário. Mas não subestime seu adversário. Eu estou vendo crentes e mais crentes aí, felizes porque votaram no Lula. Mas eu te digo, abra teu olho, porque o inimigo quer te ver cego, algemado e escravo da sociedade. Abra teu olho. A Bíblia diz que Sansão clamou ao Senhor naquele dia e Deus lhe deu força e ele matou seus adversários. Ou seja, Sansão tinha vindo com uma missão para enfraquecer seu adversário. Nós, cristãos, estamos aqui para combater nossos inimigos. Nossos inimigos não são carnais, mas são espirituais. Nós temos que lutar e combater contra isso. A Bíblia diz que Sansão tem tudo parecido com Jesus. No dia que a Bíblia diz que mataram Jesus e o crucificaram. E o inimigo diz, aleluia, a festa no inferno porque tinham matado o Filho do Homem. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Desceu até as partes mais baixas do inferno. E a Bíblia diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E Jesus desceu ao inferno, pisou na cabeça de Satanás por mim e por você. Assim como o inferno está em festa, Deus tem vitória para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Não seja um negligente para subestimar teu inimigo. Seja um crente fiel a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E até o próximo.